Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo, só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. E olhei, e eis, vamos lá, que vai aparecer aí primeiro, o cavalo branco. E olhei, e eis um cavalo branco, e eu que estava sentado sobre ele tinha um arco, um cavalo branco, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Deixa eu habilitar o abençoado. Vai contar no raciocínio, tem que parar. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Até aqui tudo bem, senhores? Ok. Primeira questão que observaremos. Deixa eu só passar um pouquinho aqui para ver uma questão aqui. Ah, isso mesmo, beleza. Vamos lá, então. Primeira pergunta que eu quero que os senhores coloquem. Primeira pergunta é a seguinte. Vou pegar aqui o conceito do cavalo branco. Quem é o... Quem é o cavaleiro aí? E eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Quem é o cavaleiro do cavalo branco, senhores? Vamos lá, opinião dos senhores. Segundo o que eu aprendi, Jesus. Jesus, ok. Alguém tem alguma outra opinião? Segundo eu já ouvi de pregadores da Assembleia de Deus, era o anticristo. Então, alguns colocam que é Jesus, anticristo. Mais alguém quer opinar? Mais alguém quer opinar? Ok. Não esqueça de fechar o microfone, senhores. Agora eu vou entrar nas explicações do que existe, tá? Vamos lá. É possível interpretar a figura do cavaleiro de uma maneira positiva ou negativa. Então, existem duas questões. Você pode colocar no sentido positivo ou no sentido negativo. Embora o fato de o segundo, terceiro e quarto selos serem negativos, torna difícil manter que o primeiro selo seja positivo. Aí, realmente, na história, alguns estudiosos colocaram que o cavaleiro, o cavalo branco, seria Jesus. Vamos lá? Já que o cavaleiro no cavalo branco, lá no capítulo 19, versículo 11 ao 16, é chamado de a palavra de Deus e representa o Messias, intérpretes começando com o pai da igreja, Irineu, entenderam o cavaleiro e Apocalipse 6:2 como Cristo. Então, quem vai trazer a primeira argumentação dentro da patrística que o cavaleiro é Jesus, é o pai da igreja, Irineu. O aparecimento do cavalo branco lá no capítulo 19, versículo 11 ao 16, pode sugerir que o cavaleiro aqui no capítulo 6, versículo 2, como o cavaleiro ali, seja Jesus. Apesar da semelhança verbal que existe entre o capítulo 6 e o capítulo 19, no entanto, os dois cavaleiros têm, na verdade, pouco em comum. Embora ambos tenham cavalos brancos.
O cavaleiro do capítulo 6, ele carrega o quê? Carrega um arco. O cavaleiro do capítulo 6 carrega um arco e usa uma coroa. Coroa representa a vitória, ou coroa da vitória. Enquanto o cavaleiro, no capítulo 19, ele tem uma espada afiada de 2 gumes e em sua boca ele usa muitos diademas, símbolos de soberania. Então, por mais que a questão verbal seja idêntica, algumas figuras são diferentes. O primeiro cavaleiro não deve ser identificado com o Messias do capítulo 19. Não deve. Lá no capítulo 19, sim, se coloca Jesus. Pois é, obviamente, o próprio Cordeiro. Por que aqui não pode ser Jesus? Porque o Cordeiro... O Cordeiro está fazendo o que aqui? O que o Cordeiro faz aí? Quem é que está abrindo os selos? Quem é? É o Cordeiro. É o Cordeiro. Então, é o Cordeiro quem abre os selos. Ok, vamos lá. O primeiro cavaleiro não deve ser identificado com o Messias lá do capítulo 19, pois é o próprio Cordeiro quem está abrindo os selos. E, portanto, é improvável que o Cordeiro também seja o cavaleiro convocado pela quebra do primeiro selo. Além disso, não se espera que o Messias apareça antes que as desgraças messiânicas se completem. Entenderam o raciocínio? Porque se você coloca aqui o cavalo branco, é a pessoa de Jesus. Então ele está o quê? Antecedendo o quê? As pragas. As pragas. Ou tantas outras coisas. Até aqui tudo bem? Estão entendendo o raciocínio? Perfeito, professor. Beleza. Aí o que acontece? Na história, surgiu outros historiadores. Vou apagar aqui simples. Jesus não pode ser. Beleza. Então colocaram que esse cavaleiro, esse cavalo branco, é totalmente distinto. Mas tudo bem, é o conceito que se colocaram. Que seria a vitória do Evangelho. Um outro conceito que surgiu. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Não? Beleza. Qualquer coisa, levante a mão aí, tá, senhores? Não se esqueça desse detalhe. Depois, quando eu bater o olho aqui, eu vou e aí eu chamo alguém que queira comentar alguma coisa. Continuo. Visto que parece haver obstáculos insuperáveis na identificação de Cristo como o primeiro cavaleiro, vários intérpretes sugeriram que a atividade conquistadora do cavaleiro pode representar o triunfo do evangelho. Aí surge outro problema também, né? Qual outro problema que surge? Qual o problema que surge? O evangelho triunfou? Houve triunfo do evangelho? Hã? Houve uma expansão em determinado período depois que Jesus pregou os evangelhos e Paulo, etc. Não. Eu não estou falando de expansão, estou falando de triunfo. O que viria a ser o evangelho triunfar? Ou o evangelho triunfar? Seria o evangelho sobrepor ao quê? Sobrepor ao quê? Vamos lá? Seria... Para você dizer que o evangelho triunfou, ele tinha que sobrepor em cima do quê? Ou retirar o quê? Aquilo que as outras pessoas tinham como normativo. O que as pessoas tinham como normativo? Tinham a lei de Moisés, tinha a imposição. Justo, é isso. Então, naquele período, para dizer que houve uma vitória do evangelho, seria necessário que o evangelho triunfasse sobre todas as questões religiosas que não eram compatíveis com o evangelho. Aí surgiu um terceiro conceito de que o cavalo branco viria a ser uma conquista militar. Uma conquista militar. Ou mais especificamente, uma invasão.
Uma conquista ou uma invasão. Que vai falar sobre a grande vitória sobre os romanos, em 62. Houve uma vitória em cima dos romanos em 62 depois de Cristo. Deu origem à ideia de que Roma seria finalmente derrubada por um poder oriental. Aí surge também o último conceito que colocaram aí. Esta visão é geralmente baseada na suposição de que a sequência de eventos escatológicos, um discurso escatológico lá de Marcos 13, visto que o primeiro tema em Marcos 13 é o aviso de que muitos tentarão desviar os cristãos, o primeiro cavaleiro deve ser entendido sob essa luz. Isso é uma suposição, tá? As pessoas colocam que seria o anticristo aí. Mas não tem muita base, não. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Ficou claro essa questão do cavalo branco? Existem várias vertentes. E aqui está se encaixando um pouco mais aí dentro do contexto da época. Viria a ser o quê? Mais uma questão de guerra, tá? Porque as guerras... Houveram mais guerras naquela época? Sim. De outros imperadores? Sim. Sim também, tá? Então, vamos falar um pouquinho do arco. O cavaleiro carrega um arco. Aí, flechas não são mencionadas, embora certamente implícitas aí no texto. Os arqueiros eram uma força ofensiva importante nos exércitos antigos. Por que vai entrar um pouquinho o conceito de uma guerra? Justamente por isso daqui, ó. Questão do arco, tá? Então, vou ler novamente. Os arqueiros eram uma força ofensiva importante nos exércitos antigos. O arco não era, entretanto, uma arma romana, mas amplamente usada na Grécia, na Anatólia e no Oriente Próximo, especialmente na Pártia. O arco era usado no Antigo Testamento como um símbolo de castigo divino. Então, se pegar o arco, e é o que vai acontecer, não tem como, o arco algo como uma metáfora. Tá? Porque não tem como pegar isso como algo literal. Dentro do Senhor se trata de uma figura de linguagem. Tá? Um cavalo, o cavaleiro, o arco, a coroa, tudo dentro de uma metáfora. Então, existe uma metáfora da coroa, do arco, que entra com a metáfora de juízo. Por quê? Porque você está lidando com a figura de uma arma. Então, um arco e uma flecha servem para quê? Para uma defesa, para um ataque e assim sucessivamente, tá? O arco está como castigo divino. Era um símbolo do castigo divino, como Deuteronômio 22, 42, Isaías 33, Abacuque 3, Lamentações 3, Salmo 7. De acordo com Deuteronômio 32, 23, as flechas do Senhor causam as pragas da fome, peste, animais selvagens e etc. Que essas 4 pragas são mencionadas especificamente no versículo 8 do mesmo capítulo, sugere que as pragas, são as flechas liberadas pelo primeiro cavaleiro. No entanto, o fato de apenas o arco ser mencionado e não as flechas, aqui milita contra a relevância total desse paralelo. E olhei eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vitorioso para vencer. Por que não cabe o anticristo aí? Por que não cabe o anticristo como esse cavaleiro? Por quê? Porque ele saiu para vencer? Ele sai vitorioso? Hã? Não. Não. Ele não sai vitorioso. Essa é a questão. Ele não sai vitorioso, como diz o final do versículo. Ele saiu vitorioso e para vencer. Quando diz assim, ele saiu vitorioso, parece que ele já sai de algo com essa vitória e dá-se continuidade. Tá? Usando a expressão do português aqui. Ok? Então não cabe legal. Outro problema. Como posso colocar aqui? Se você coloca Jesus sai vitorioso
E para vencer. Procure entender Jesus aqui agora. Jesus tem um arco, que o arco, na simbologia do Antigo Testamento, é retratado como o quê? Juízo. Aí Jesus recebe, aí tem outro problema. Jesus, ele tem que receber uma coroa? Hã? Em outras palavras, Jesus foi glorificado na terra, beleza? Ok. A coroa é também uma metáfora. Está falando do quê? De vitória, de realeza. Tudo que se entende sobre o gabarito de um rei, ou as prerrogativas de um rei, dentro da metáfora da coroa, que é isso que a coroa, com metáfora, vai representar. Aí vem a pergunta. Diz que foi dado. Aí pergunta. Foi dado para Jesus ou ele sempre teve aquilo? Olha a figura agora. Estão entendendo o raciocínio? Não cabe Jesus, não. Estão entendendo o raciocínio agora? Tá? Foi dado. Isso. Por quê? Porque já coloca o cordeiro com a pessoa especial. Ele já é especial. O que foi escrito lá? Quem é digno do quê? Vamos lá? E quem foi digno de desatar os 7 selos? O cordeiro que foi morto. Isso, gente. Então não cabe eu colocar algo qual ele já tem. Ele foi o único digno de pegar o livro e desatar os seus selos. Então ele já tem essa realeza dentro da metáfora. Então não tem como colocar algo que já é existente para ele. Porque a coroa é dada. Não diz que o camarada tinha. Vamos lá ler o versículo novamente. E olheis e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Uma coisa que, quando ele olha, o cara já tem. Não, o cara tem um arco, beleza. Tem um arco e folha... Deixa eu ver se essa versão aqui ou se alguma outra versão diz outra coisa. Porque a ACF diz assim, ó. E olheis e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Vamos ver a Almeida Revista atualizada. E o seu cavalo era um arco, e foi-lhe dada uma coroa. A Almeida Revista Corrigida, está sentado sobre um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, todas as traduções colocam que foi-lhe dado algo. Se foi-lhe dado, é porque ele não tinha. E por que não cabe Jesus aqui, o cavaleiro? Porque ele já tem a dignidade, ele já tem essa coroação, porque é o único digno, segundo a narrativa, de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Dos pontos que eu coloquei, o que mais cabe aqui é a questão militar, realmente. Tá? Dentro da probabilidade, o que é mais encarado é uma questão militar, que é o que estava acontecendo naquele período.